Hoje nós vamos falar sobre saúde das suas artérias. Saúde das suas artérias conta demais, certo? Por quê? Por quê? Você sabe quanto de sangue um ser humano mais ou menos possui, não sabe? Então, nós temos mais ou menos 10% do nosso peso corporal em sangue. Então, um adulto de 70 quilos tem entre 6 e 7 litros de sangue no seu corpo, certo? Um adulto aí de 100 quilos, possivelmente entre 9 e 10 litros de sangue. E esse sangue está continuamente em circulação. O coração de um adulto de 70 quilos bombeia mais ou menos 6 a 7 litros de sangue por minuto. Opa, doutor, ele tem 6 a 7 litros de sangue. Então quer dizer que a cada 60 segundos, aproximadamente, a gente passa no nosso coração a quantidade de sangue que a gente tem no corpo. Claro que não é todo o sangue que passa a cada 60 segundos dentro do nosso coração, mas aproximadamente o nosso coração consegue bombear o sangue na sua totalidade a cada 60 segundos. E se você imaginar que logo na saída do coração ali nós temos a artéria aorta, que é mais ou menos dessa espessura, gente. Dessa espessura. Se fizer um furo ali, o sangue a 120 milímetros de mercúrio de pressão, ele vai muito longe, certo? Então a saída da artéria aorta ali passa todo o seu sangue uma vez a cada minuto, com tudo que houver nesse sangue. Gorduras, proteínas, açúcar, todas as células vermelhas do corpo, hemácias, todas as células de defesa do corpo, linfócitos, leucócitos, etc. Tudo passa ali. E tudo passa ali a cada minuto. 60 vezes em uma hora, 60 vezes 24 em um dia. E se o seu sangue tiver carregado de coisas ruins, se o seu sangue tiver sujo, experimenta colocar uma roupinha branca, vamos dizer que você é médico ou é capoeirista, experimenta colocar uma roupinha branca e dar uma voltinha na oficina mecânica. Experimenta colocar uma roupinha branca e dar uma voltinha na borracharia. Esses ambientes mais sujos, na marcenaria. Por mais que você se cuide, você vai acabar se sujando. Uma sujeirinha aqui, uma sujeirinha ali. Agora experimente entrar com essa roupa branca. Vamos fazer o contrário. Experimente você, borracheiro ou mecânico, todo sujo, entrar num hospital, num laboratório, todo branquinho, bonitinho. Por mais que você tente não encostar nas coisas, você acaba sujando aqui, sujando ali, sujando acolá. Imagina você passando sujo assim de borracharia, de mecânica, 60 vezes por minuto dentro de um laboratório. 24 horas por dia. 7 dias por semana, desde o momento que você nasceu. Certamente você vai deixar esse laboratório, esse hospital, muito sujo. E é exatamente isso que acontece com a sua artéria, com as suas artérias, certo? A artéria, ela é composta por 3 camadas. A mais interna delas chama endotélio. Endotélio ou íntima, porque ela está em contato íntimo com o sangue.
Todo o sangue passa ali encostando naquele endotélio. Depois nós temos o mesotélio, que é a camada muscular da artéria. Lembra que anteontem eu falei sobre a questão da enzima PDE5, do óxido nitroso, que faz a dilatação da artéria, né? Todas as nossas artérias têm uma camada muscular e essa camada muscular serve para o nosso corpo direcionar para onde o sangue está indo, de acordo com a necessidade. Não é sempre que o sangue passa por todas as artérias do nosso corpo da mesma forma. Às vezes nós estamos precisando de mais sangue aqui no mesentério, no abdômen, porque nós estamos no processo de digestão. Às vezes nós estamos precisando de mais sangue nos nossos músculos, porque nós estamos fugindo de alguém ou de alguma coisa. Às vezes nós precisamos de mais sangue dentro do nosso corpo cavernoso, porque nós estamos excitados e nós precisamos de uma ereção, certo? Quem faz isso então é a camada média, que é onde tem o músculo. E por fora tem uma camadinha, que é pouco importante, que é o exotélio, certo? Então, o endotélio, que é a camada íntima da artéria, é o laboratório, é o hospital branquinho, imaculado. E o sangue é o mecânico, é o borracheiro, que está passando ali 60 vezes por minuto. A cada minuto, o seu sangue inteiro passa pelo seu coração, certo? E vai carregando todas as sujeiras ou todas as coisas boas que você está consumindo. Lembre-se, a gente é feito do que a gente come. A gente é feito do que a gente inala. A gente é feito do que a gente bebe, certo? E aí tem a história do barco de Teseu. Vocês já ouviram falar no barco de Teseu? Pois é. Teseu é um personagem lá mitológico, grego, certo? Segundo a mitologia, eles partiram em uma viagem em um barco chamado Argo. Foram na Guerra de Troia, foram não sei aonde. Era um monte de fortão lá que ia lutar nos negócios lá por prazer ou por dinheiro, tá? E aí, à medida que o barco ficava mais velho, ia se desgastando, o Teseu ia trocando as tábuas do barco, certo? Então, essa tábua aqui começou a ficar meio ruim, começou a vazar água, vou lá, arrancava a tábua, colocava uma tábua nova. Passava mais uns meses, outra tábua ficava velha e ia lá, trocava aquela tábua de novo. À medida que foi passando o tempo, todas as tábuas do barco tinham sido trocadas. Nenhuma tábua era original do barco. E aí, o barco continuava sendo o mesmo ou havia mudado? E se nós tivéssemos recolhido todas as tábuas que foram retiradas e nós montássemos de novo um barco, seria o mesmo barco ou seria outro barco? E aí, esse é o pensamento a respeito do barco de Teseu. O nosso corpo, as moléculas que formam o nosso corpo, os átomos que formam o nosso corpo. Tem um carbono aqui. Esse carbono nasceu comigo ou à medida que eu fui me desenvolvendo, ele saiu, entrou outro carbono no lugar, entrou outro carbono no lugar. A água, que faz parte praticamente 70% do meu corpo. É a água que eu tomei ontem, é a água que eu tomei anteontem, e assim por diante. Nós somos barcos de Teseu, certo? As coisas que estão lá há quanto tempo? Já foram trocadas? As moléculas de oxigênio, de carbono, os átomos, né? De carbono, de oxigênio, de nitrogênio do meu corpo não são mais os originais, já foram trocados e eu continuo sendo a mesma pessoa. O que tem a ver com endotélio isso, gente? Pelo amor de Deus. O doutor só fica rodeando e não fala nada. Lá dentro da camadinha íntima endotelial, tudo o que passa ali é o borracheiro, o mecânico passando dentro do laboratório. Vai deixando alguma coisa ali, vai passando as mãos sujas. E aí você está no seu barco de Teseu, que é o seu corpo. E você precisa trocar uma tábua que está ruim, porque o seu corpo está sempre se renovando. E aí você coloca uma tábua que não é boa.
no lugar de uma que está pior, no lugar de uma que está precisando ser trocada. Aí você tem uma tábua boa, que foi seu pai e sua mãe que te deu, que cuidou de você na infância, que te deu uma alimentação de qualidade, e daí de repente você chega, essa tábua aqui está velha, precisa ser trocada, vamos colocar uma outra. Aí você pega uma tábua do Burger King. Aí você pega uma tábua carne de sol com manteiga de garrafa. Aí você pega uma tábua do narguilé, contaminada com narguilé. Vai dar certo isso, gente? Vai dar certo isso? Entendeu? A questão do barco de Teseu, a gente vai trocando as peças e ao final é o mesmo barco ou é outro barco? Mesma coisa no nosso corpo, a gente vai trocando os átomos por átomos e moléculas da mesma qualidade, de mais qualidade ou de menos qualidade. Se for fazer uma análise do meu corpo, quantos átomos estão aqui desde que eu nasci? Não sei, talvez nenhum. E eu continuo sendo a mesma pessoa. Quantos átomos aqui do meu corpo são os mesmos de um ano atrás? Então, à medida que você renova os seus átomos, as suas moléculas, você vai deixando marcas. De tudo que acontece no nosso corpo, talvez a circulação sanguínea seja a coisa mais dinâmica. Mais dinâmica. A gente sabe que o nosso sangue passa pelo coração, na sua totalidade, a cada 60 segundos. A cada minuto, o nosso sangue circula todinho. A gente sabe que todas as células de defesa, chamada leucócitos, que estão presentes no meu corpo agora, neste momento, daqui a 24 horas não serão mais as mesmas. Todas serão trocadas. Consegue perceber? Todas as células vermelhas do meu corpo, todas as hemácias, serão trocadas daqui a 90 dias. O tempo de vida de uma hemácia é de 90 dias. Então, daqui 60, já vai ter trocado 2/3. E a artéria continua lá. A gente tem aquele entendimento que o nosso sistema nervoso ele tem pouquíssima transformação ao longo do tempo, certo? Os neurônios não se dividem, não geram novos neurônios. Eles permanecem da mesma forma, mais ou menos, com poucas mudanças. Porém, o metabolismo está sempre acontecendo. E eles estão sempre trocando de moléculas, de átomos. Mas eles continuam lá. O barco de Teseu continua lá, mesmo mudando as tábuas. E aí a função endotelial, que é essa camadinha de dentro da artéria. Você tem o seu carro, você sabe que o seu carro é bonito, lisinho. Parece que dá para sentir como o vento passa pela carroceria dele, quando ele está limpinho, brilhoso, encerado, polido. Você sente que depois que ele suja um pouco, parece que o vento não passa do mesmo jeito mais. E se ele estiver todo cheio de barro, dá a sensação que o vento não vai mais passar direito ali por aquela carroceria. A mesma coisa acontece nas nossas artérias. Lá na camada mais íntima, no endotélio, começam ao longo dos anos a surgir irregularidades. Ao longo do tempo, o borracheiro, o mecânico que entrou dentro do laboratório, começa a sujar as paredes do local. Primeiro com um pouquinho de gordura, e aí aquela parede lisinha começa a ficar meio irregular, rugosa. E aí, à medida que a gente vai colocando tábuas ruins no nosso corpo, vai colocando tábuas ruins no nosso barco de Teseu, aquela camada endotelial começa a ficar cada vez mais enrugada. E aí o nosso sangue, que é o nosso mecânico, que é o nosso borracheiro, ao invés de ele andar mais limpo, dele lavar as mãos antes de entrar no hospital, antes de entrar no laboratório, ele começa a entrar mais sujo do que nunca, com fumaça, seja ela da poluição das nossas cidades, seja ela do cigarro, do narguilé, do vapor. Esse mecânico começa a entrar sujo de gordura saturada, de mau colesterol, LDL, VLDL, e aí ele não se cuida, e o colesterol dele está sempre disparado, triglicerídeos disparado. E esse mecânico cada vez mais sujo passando por dentro do laboratório. E aí
vem o diabetes. E aí esse mecânico cada vez mais sujo passa dentro do laboratório 60 vezes por hora. A cada minuto o sangue inteiro passa dentro das artérias. Esse mecânico, então, além de estar sujo de gordura, cheio de fumaça e fuligem, agora ele está com as mãos cheias de mel, melado, garapa, certo? E aí ele não só mais suja as paredes, ele gruda nas paredes. E aí você imagina aqui na nosso peito, a nossa artéria aorta, que é dessa espessura. O sangue sujo, gorduroso, açucarado, cheio de fumaça, ele passa sujando tudo. Imagina naquelas artériazinhas mais fininhas, lá na nossa retina, lá no nosso rim e lá no nosso amigo corpo cavernoso. A função endotelial, aquele carro com aquela carroceria limpa, linda, aerodinâmica, começa a ficar suja com o passar do tempo e depois começa a ficar enlameada e depois começa a ficar com cracas. Você sabe o que é cracas? Cracas são organismos marinhos que se grudam no casco dos navios, qualquer tipo de navio, se grudam também na pele das baleias, no casco das tartarugas, e elas causam arrasto, atrito. E a cada X anos, o navio tem que ser submetido a uma limpeza dessas cracas. E aí essa craca é o que acontece com a nossa artéria, gente. Aquele pouquinho de irregularidade vai aumentando, 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 até que vira craca. Que aí é a placa de ateroma. É a ateromatose que causa a aterosclerose. E aí nós vemos um cara bonito, cara novo, charmoso, que infartou aos 37 anos de idade. A minha idade das artérias é muito mais do que a idade que eu aparento ter. A saúde da minha artéria vai determinar até onde eu vou viver. Se tem craca aqui na coronária, tem craca na mesentérica, tem craca aqui no cérebro, tem craca no corpo cavernoso, entendeu? Como é que eu vou ser um cara saudável, jovem, pensando bem, se lá dentro do meu cérebro as minhas artérias estão envelhecidas e o nosso sangue passa todinho pelas artérias a cada 60 segundos. Se nós ficarmos alguns segundos sem essa passagem, acabou. Segundos sem oxigênio aqui, acaba. Pode encomendar a coroa de flores, certo? Então, a função endotelial diz respeito à nossa idade. A função endotelial diz respeito à nossa idade. Nós somos da idade das nossas artérias. Se você estiver cuidando bem da tábua que está entrando no seu barco de Teseu, à medida que você for trocando as peças, o seu barco vai continuar novo. Se você for colocando peças de má qualidade, madeira de má qualidade no seu barco vai ficar velho, muito mais rápido do que deveria, certo? Então, a sua saúde depende da idade dos seus vasos sanguíneos. A sua saúde, a sua idade é a idade da sua artéria. Se você tiver boas artérias, você vai ter boa saúde até os 80, 90, 100 anos. Se você tiver uma má saúde arterial, endotelial, você vai começar a ter disfunção erétil com 40. Você vai infartar com 50. Vai ter um AVC com 60. Escuta o que eu estou te falando. Depende da qualidade da tábua que você troca no seu barco de Teseu. Vai continuar comendo porcaria? Vai continuar se entupindo de fumaça? Vai não, né? Não vai não. Certo? Então estou aqui todos os dias a partir das 8 da manhã. Com exceção de amanhã, gente. Com exceção de amanhã. Amanhã nós vamos para São Paulo. Vamos gravar material para a Androclinic lá em São Paulo. E, infelizmente, amanhã eu não vou poder estar aqui com vocês na live, certo? Mas na sexta-feira a gente volta. E, na sexta-feira nós vamos tratar sobre medicamentos personalizados, manipulados, certo? Então, você vai descobrir os segredos que nós, aqui da Androclinic, temos para ter tão bons resultados com nossos pacientes.
Eu não vou contar a chave, não vou entregar a chave do cofre, mas eu vou mostrar como é que abre, certo? Lembrando sempre, de segunda a sexta-feira, eu, Dr. Cristiano Stivaletti, estou aqui ao vivo no Androclinic.saúde para falar de vida. E vida com saúde. Lembre-se, a sua idade é a idade das suas artérias. Não adianta você estar com a carcaça linda e com o sistema de injeção todo entupido. O seu carro não vai para frente, certo? Amanhã não tem, porque nós estaremos em São Paulo, mas na sexta-feira estaremos aqui 8 da manhã para conversar com vocês, tá bom? Um abraço no coração de todos vocês.